Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar do Como Viveremos, de Francis Schaeffer, no seu episódio 2. Estamos usando como referência aqui a parte audiovisual. O Schaeffer ele escreveu o livro Como Viveremos em 1976 e ele produziu também um documentário, um filme que trata justamente da obra escrita. Assim, ele conseguiu abranger tanto leitores quanto espectadores. Hoje vamos tratar exclusivamente do episódio 2, que é o que trata da Idade Média. O Schaeffer inicia aonde ele parou no episódio 1, ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente, mostrando como foi um período de tumulto político, social, intelectual, o que sucedeu à queda do Império Romano e como tudo então colapsou em ruína. E aí ele começa mostrando que os copistas mantiveram a cultura clássica greco-romana e, nesse sentido, a cultura foi se readaptando, foi se reorganizando. Ele segue mostrando a simplicidade da vida da igreja primitiva, a forma como se reuniam de forma comunitária, de forma coletiva, para celebrar os sacramentos, a leitura da palavra, a comunhão e a ceia. Basicamente, ele vai mostrando como era uma vida muito simples, uma igreja muito simples, mas que era centrada na, no canto de salmos e hinos em uma atividade coletiva muito simples. O partir do pão, a comunhão. E ele vai mostrar como gradualmente isso vai mudando. Lembremos que no século IV a igreja parou de ser perseguida e também tornou-se a religião oficial do Império Romano. E com isso, novos problemas surgiram. Quer dizer, porque até antes de se tornar a religião oficial, o cristianismo não tinha que se deparar com circunstâncias relativas à sua relação com o Estado. Schaeffer mostra como na igreja primitiva ainda a pregação da palavra era a centralidade, ou seja, essa igreja tão simples, tão nascente, ela se centrava sobretudo na palavra. A religiosidade, então, não estava apartada de um campo fora da razão, no campo do irracionalismo, mas ela se fazia conforme a vida cotidiana dos cristãos. Havia um foco na pregação, havia um foco na verdade bíblica, não propriamente na religiosidade em torno disto, mas na espiritualidade em torno da mensagem da substituição de Cristo pelos nossos pecados. A arte, inclusive, refletia isso no sentido de que era uma arte mais cotidiana, mais simples, que retratava o mundo real. Havia uma vivacidade, uma vitalidade, e tudo era organizado em torno da pregação da palavra. Mas o Schaeffer vai mostrar que houve uma mudança gradualmente a partir do momento da queda do Império Romano, do Ocidente, e a partir então do fato do cristianismo se tornar a religião fundante. A arte cristã primitiva, ela passa então, após o cristianismo se tornar a religião oficial, a ficar mais abstrata, a ficar mais simbólica, a ficar mais impessoal. Ele coloca isso, inclusive, no ápice com o canto gregoriano. Ou seja, vai se perdendo aquele foco na vida comum, no dia a dia, na comunhão, no partir do pão.
O Schaeffer vai fazer uma indicação de que o ápice disso se deu justamente no afastamento da música romana, justamente por uma negação da cultura pagã romana e dos seus ritos. E aí ele mostra que assim como na igreja primitiva havia-se um foco em cantos muito pessoais, muito vivais, a relação entre as pessoas, isso vai se perdendo com os séculos e tornando-se mais impessoal, mais místico. O Schaeffer cita o Ambrósio, bispo de Milão, que escreveu hinos, ensinou as pessoas a cantarem, já formalizando um pouco mais e tornando cada vez mais impessoal. O auge disso vem pelo canto gregoriano, a partir do Papa Gregório I, e onde a partir do canto gregoriano você tem agora uma impessoalidade, uma misticidade, uma transcendentalidade, ficando difícil entender como o cristianismo fazia parte, não de uma grande estrutura religiosa, mas como antes, na igreja primitiva, da vida das pessoas. O canto gregoriano, embora com toda a sua beleza estética, mas ele denota justamente uma impessoalidade, um misticismo, um transcendentalismo que não diz mais tanto respeito à vida cotidiana das pessoas da igreja primitiva, que era centrada na pregação da palavra. Então houve essa mudança gradual, e com isso, a partir do momento em que vai surgindo a noção de cristandade, a Europa, quase como que batizada e consagrada ao cristianismo, vai surgindo a problemática em torno de uma filosofia política de qual é a relação entre a igreja e o Estado. Esse é um problema de filosofia política fundamental na Idade Média que o Schaeffer levanta. O Schaeffer vai mostrar que dentro dessas mudanças culturais, dessas mudanças institucionais, vai havendo inclusive uma separação entre um clero rico e pobres, cada vez mais pobres, uma corte papal muitas vezes eivada por luxúria material. Ele cita críticas que fizeram, por exemplo, John de Salisbury. A igreja romana, que é a mãe de todas as igrejas, comporta-se mais como uma madrasta do que como mãe, dizia o Salisbury, mostrando que os fariseus e escribas novos colocavam pesados fardos sobre as pessoas. Um homem pobre raramente pode ser admitido. Era uma das frases também do John Salisbury. E aí destoa essa riqueza papal em contraposição à pobreza do povo. Ele faz uma citação também da proibição de dinheiro que veio por Francisco de Assis, da sua crítica ao materialismo da corte papal, da luxúria, da riqueza, que não correspondia mais àqueles ideais antigos. O Schaeffer continua falando da forma como isso atingiu a economia, não somente a cultura, mas a economia, e a relação de preços justos que se tenta a partir dessa relação entre igreja e Estado. O trabalho honesto é exaltado como virtude. Schaeffer passa uma parte do documentário mostrando isso. E quando esse trabalho não era mais possível a partir da doença, as pessoas eram providas de hospitais ou instituições de caridade que são uma invenção do cristianismo da Igreja Católica. Ele mostra o Hospital de Siena, a época dele, hospital ricamente decorado por obras de arte de antigos decoradores de interior sieneses, mostrando a influência do cristianismo na arte e na pintura.
uma volta à igreja primitiva. O grande desafio dos cristãos, ele coloca estar no mundo, mas não ser do mundo, com a relação da lei de Deus com a lei do Estado. Ele novamente ressalta que somente a partir de Constantino é que o Estado foi construído a partir de uma base cristã, e aí sim é que começa o problema com a relação da igreja com o Estado. Por conta da cristandade ser ou ter sido como que batizada, consagrada ao cristianismo, uma relação complexa, imbrincada entre a igreja cristã, a igreja católica e o Estado. Isso gera profundos problemas com relação a essa relação, a relação com o Estado, problemas de filosofia política. Ele mostra a alegoria de Ambrogio Lorenzetti, na prefeitura de Siena, ainda presente, pintura do século XIV. Ele mostra o governo mau, que era representado pelo demônio, presidindo sobre os vícios, o artista representou assim como o bom governo e as virtudes cristãs. Quer dizer, eram dois polos, o governo bom e as virtudes cristãs, uma política presidida pelas virtudes cristãs e do outro lado presidida pelo diabo e pelos vícios. A figura dos homens, mostrando a singularidade da criação e a necessidade desses dois polos para que se possa escolher entre um bom e um mau governo. Porém, o autor, o pintor, Lorenzetti, pintando esse afresco, ele também percebe que caos e violência podem atingir uma nação na medida em que você tem uma nação em que virtudes cristãs são mais ou menos elaboradas. Quando não há uma distinção, há uma confusão humana de boas e más intenções. Nesse sentido, ele vai mostrando que o Estado ele estava presente em todos os pontos. Ele mostra aqui a coroação de Carlos Magno como um rei romano. 771, ele se tornou rei dos francos. Tomou grande parte do território do Império Romano. E ofereceu amplos benefícios ao Estado e ao clero, corroborando essa ligação entre Estado e religião, tornando o dízimo obrigatório, inclusive. Isso aumentou os fundos da igreja. Ele construiu igrejas impressionantes. Essa é a igreja de Aachen, onde Carlos Magno viveu durante sua idade avançada, na sua velhice. E o poder do Estado, Schaeffer continua batendo nessa tecla, o poder do Estado e da igreja coexistindo e se influenciando culturalmente, politicamente. É um período o período carolíngio, que é essa parte que ele enfoca, um período rico no sentido cultural, no sentido artístico, com grandes invenções, ourivesaria, por exemplo. O que denota uma crítica à noção renascentista de que a Idade Média foi uma idade das trevas. Muita boa arte foi produzida, uma cultura pungente, viva, mesmo apesar dessa difícil relação entre igreja e Estado. A cultura, a arte cristã, abrangendo todos os campos, mostrando uma vivacidade cultural muito grande. A escrita carolíngia, destaque também, Schaeffer faz. A noção de acadêmicos no clero, o que vai ser uma base para o escolasticismo tomista, que virá adiante. E o Schaeffer vai mostrando que vai havendo um despertamento cultural muito gradual.
uma piedade despertada dentro de uma cristandade que vai tomando a Europa em todos os níveis, seja nos níveis culturais, políticos, econômicos, mas que também abre os elementos para as dimensões humanistas, assim como a Reforma Protestante. Schaeffer continua fazendo aqui, dentro de uma dimensão estética, uma menção à arquitetura da época, Torre Branca, da Torre de Londres, na qual está a Capela de São João. A arquitetura medieval também, essa de base românica, mas já com um despertamento cultural em outras áreas, como as mudanças que vão ocorrendo em termos de arquitetura. Ele faz um destaque aqui para o arco arredondado, as paredes espaçadas, interiores mais escuros, o que vai dando início ao gótico, por exemplo. Teto nervurado, Catedral de Durham. E aí, como ele mostra, o auge dessa arquitetura está no contexto gótico, aqui a Basílica de Saint-Denis, nos arredores de Paris, que é o ponto culminante desse despertamento cultural da Idade Média, dando a face, a feição na Alta Idade Média, aqui propriamente o nascimento do gótico, a Catedral de Chartres, as pontas, né, que dizem respeito ao gótico, Notre Dame, os arcobotantes góticos, uma outra estrutura variante, Sainte-Chapelle, em Paris, janelas góticas altas, assim como a famosa rosácea. Schaeffer toma essa parte do documentário para mostrar todo o contexto de despertamento cultural que dá a feição, a identidade propriamente da Idade Média. Agora, ele também aponta que o ensinamento do cristianismo primitivo, o ensinamento centrado na palavra, estava se afastando. Dentro de todas essas mudanças, despertamento cultural, intelectual, econômico, houve, no modo de entender dele, ele faz esse diagnóstico, um afastamento. E aí ele coloca esse afastamento maior em Tomás de Aquino, que era um monge dominicano. O Schaeffer vai dizer que não foi feliz a escolha de Tomás de Aquino dentro da filosofia de Aristóteles, porque, segundo Schaeffer, essa é a leitura que o Schaeffer faz, que estamos tentando trazer aqui. O Schaeffer vai dizer que Tomás de Aquino se focou em Aristóteles. Aristóteles ele se foca nos particulares, e com isso Tomás de Aquino cria, dentro do tomismo, uma diferenciação, por exemplo, do pensamento agostiniano, no qual agora, a partir da obra criada, a partir dos particulares, é que você tenta, pelo intelecto, chegar a Deus. O Schaeffer vai criticar, porque vai dizer que nós nunca podemos, a partir do conhecimento e dos particulares, chegar a Deus. Nós chegamos a Deus porque Deus se nos chega a nós, porque nos revela. Não é um mérito nosso chegarmos a Deus, mas é uma graça recebida que Deus se revele. Então ele vai fazer essa crítica da forma como Tomás de Aquino tratou os particulares, e ele critica também Tomás de Aquino por ter feito, e essas são, eu repito, não são leituras minhas, são leituras do Schaeffer. Eu estou tentando retratar da forma mais fiel possível. O Schaeffer vai dizer que Tomás de Aquino errou porque ele, segundo Schaeffer, Tomás de Aquino teria não compreendido, teria tido uma compreensão muito ruim acerca da queda do homem, porque Tomás de Aquino diria que na queda a vontade do homem ficou prejudicada, mas o seu intelecto não. E aí o Schaeffer vai dizer, isso é complicado porque ele está dizendo que o intelecto não necessita da Bíblia, já que ele não decaiu a partir da queda. Já que isso não ocorreu, o intelecto ele pode conhecer, ele pode criar conhecimento, a revelia,
em distância à Bíblia. E aí onde ele vai colocar que Tomás de Aquino abriu as portas para o que nós conhecemos na Renascença como humanismo. Na Idade Moderna, como uma separação entre fé e razão. E aí a fé destituída da razão, ela é uma fé que está no campo do irracional, ou seja, ela não tem mais nada a ver com a razão. Ele vai dizer que esse é o grande problema dessa leitura que Tomás de Aquino fez. E aí, com o tempo, a própria Igreja Católica, segundo Schaeffer, vai se afastando da exclusividade da palavra de Deus e deixando afluir outros pontos como o humanismo, que foi crescendo gradualmente. E o humanismo foi inclusive tomando as decisões da Igreja Católica. E a centralidade da palavra foi desaparecendo. Isso muda, por exemplo, a ênfase na aproximação a Deus, a questão dos méritos e da graça. A partir de certas noções humanistas, deu-se um enfoque maior aos méritos humanos para se chegar a Deus. E não ao contrário, como a Bíblia nos fala, que a salvação é mediante a graça de Deus em Cristo. Algumas que nós podemos chamar de pré-reformadores, como John Wycliffe, a Bíblia é a autoridade suprema, dizia ele. Os pré-reformadores começaram a surgir como uma resposta a esse afastamento da centralidade bíblica. John Hus igualmente diz: a Bíblia é a única autoridade final. O homem deve retornar a Deus através da obra de Cristo somente. Essa ênfase no somente. Em Wycliffe e Hus, que podem ser considerados pré-reformadores, e que perceberam esse ponto de complicação que a cristandade havia chegado, não colocando a Bíblia mais como única fonte de autoridade. A mensagem da morte substitutiva de Cristo vai se afastando, aos poucos vai surgindo uma contrarresposta ao humanismo, que é propriamente um movimento de reforma, que vai culminar em 1517, 31 de outubro, com Martinho Lutero afixando as suas 95 teses e iniciando essa volta à mensagem, à centralidade bíblica de que o justo viverá pela fé, como está lá no capítulo 1 de Romanos. O justo viverá pela fé e não por suas obras. O Schaeffer mostra que esse afastamento da centralidade da Bíblia, ele tem um impacto nas leis, na vida política, na vida cotidiana, fazendo com que a fé, apartada da razão, que agora passa a ser concedida somente como razão humanista na Renascença, razão científica na modernidade e no iluminismo, a fé fica então relegada a uma teologia, e uma teologia que tende a ser cada vez menos racional, no sentido que está afastada do humanismo e do iluminismo, e passa a ser uma fé do campo do irracionalismo. Ele mostra que a solução é voltar exatamente para aquele ponto da igreja primitiva, que colocava a Bíblia em centralidade, a pregação da palavra de Deus em centralidade, organizando todos os aspectos da vida dos cristãos. A partir da oração, a partir da comunhão, a partir da ceia do Senhor, da vida comunitária, organizando a vida moral, organizando a vida ética das pessoas a partir da centralidade da vida cristã, pela palavra de Deus. Bem, pessoal, essa foi a nossa exposição sobre esse episódio 2 que trata sobre a Idade Média. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, e muito obrigado e até mais.